autocontrole. Sobre o autocontrole, sobre a autogestão ou mesmo a gestão das emoções. Seria só para as crianças esse conhecimento, esse aprendizado? Ou então seria só para pais? Seria só para mães? Eu trabalho com as relações humanas, trabalho com a condição do empregador e do empregado, trabalho com os colaboradores, trabalho com professores, trabalho com líderes escolares, com pais e com mães. Trabalho relação, comunicação, trabalho com autoconhecimento, o empoderamento, o encorajamento, seja a curso, seja com atendimento individualizado. E dentro das habilidades, a mais necessária que eu identifico, além da comunicação, é a capacidade de se autogerir, a capacidade de desenvolver o autocontrole. Mas a gente nasce com autocontrole? É algo que vem de fábrica ou é algo adquirido ao longo do tempo? E se é adquirido, como conseguimos adquirir? Porque estamos nessa condição, não somos essa condição que estamos. Estamos em constante melhora ou por decisão também podemos deixar de melhorar. O que não pode acontecer é a gente desenvolver a síndrome da Gabriela. Você conhece a síndrome da Gabriela? Aquela que nasceu assim, porque foi sempre assim, porque viveu assim, porque sou sempre Gabriela? Se você conhece, manda esse vídeo para ela. Quem sabe ela não se sente convidada a desenvolver as habilidades e melhorar. Porque é um fato. Ninguém é assim. Ninguém é assim. Todos estamos assim. Mas vamos lá. Meu nome é Kellen Pimentel, trabalho com a SOS Consultoria para Pais e Treinamentos. Desenvolvo pessoas dentro das condições únicas que ela possui, com objetivos reais, práticos e condicionados à sua melhora, à sua condição de progresso. Seguimos o nosso vídeo que hoje eu vou passar 6 habilidades, 6 condições para desenvolver esse autocontrole ou desenvolver essa autogestão. Passo número 1, respire. E aí, vamos dizer, ai Kellen, mas eu já ouvi falar sobre respirar e eu já sei que tenho que respirar umas 7 bilhões de vezes. Mas acontece que quando eu tô furiosa, eu me descompenso e eu simplesmente ajo. Ok. E você sabe o motivo que você tem para respirar? Ou então, quanto tempo você tem para respirar? Eu li há um tempo atrás um livro, um artigo do Einstein, que é 6 Seconds, é o nome. E ele fala sobre a habilidade de segurar o impulso por 6 segundos. E são só 6 segundos. A gente ouve falar, né, respira, conta até 10, mas por que até 10? Por que não até 50? Por que não até 3? Então, Einstein traz essa informação e eu penso, né, e aí interpretando com base na minha experiência também, só o fato de você estar conectada, de você estar atenta a essa condição de 6 segundos, já te mantém no controle, já te deixa mais alinhada. O neocórtex, que é essa parte que fica acima aqui dos olhos, é responsável pelas funções executivas, mas sobre as estratégias, sobre o pensar, sobre o entender o que está acontecendo, ressignificar aquilo que está vivendo. Essa parte do cérebro, ela é a responsável por não permitir que a gente ande sem freio, fazendo tudo aquilo que dá vontade. E tudo aquilo que dá vontade de fazer está relacionado ao nosso cérebro primitivo. Ação, reação, luta e fuga. O cérebro do meio, e falando de uma maneira muito, muito rasa, eu espero que você seja generoso com essa informação, tem a amígdala cerebral. O que ocorre quando a gente se descompensa, quando a gente perde o controle, é um sequestro da amígdala, que é aquele momento que a gente fica cega, que a gente não consegue nem lembrar o que exatamente disse ou o que exatamente fez. Então, esse sequestro da amígdala, ele acontece numa velocidade tão rápida, e eu dou como um exemplo para vocês, se eu começar a falar aqui de frutas ácidas, frutas azedas, vamos lá, limão, maracujá bem azedo, ou abacaxi, frutas ácidas, o que vai acontecer? Vai liberar
instantaneamente a glândula, né, responsável pela saliva vai liberar mais saliva. Então, qual é a velocidade que esse sequestro da amígdala ocorre? Se aconteceu agora aí para você, considerando essas frutas ácidas, você imagina então numa situação real. As emoções, de um modo geral, elas não podem ser contidas, elas não são retidas. Elas simplesmente acontecem. As emoções são as ações do corpo. É a batida do coração acelerada, é o rubor, é o suador, é a mão gelada. São os sinais. Agora, o que você interpreta sobre esses sinais, que é o neocórtex que vai fazer essa interpretação, se você estiver consciente, é que vai fazer a diferença sobre as suas decisões. E por isso é tão importante você respirar. Respirar porque vai oxigenar a mente, vai oxigenar o cérebro, com isso vai baixar o oxigênio, ele baixa o nível de cortisol e adrenalina. Baixou o nível de cortisol e adrenalina, você se conecta mais ao que você está vivendo. Quando o nível de cortisol e adrenalina estão muito elevado, você não consegue ficar parada, a perna começa a mexer, o coração bate, as mãos se movem, por isso quando a gente está brava, a gente fala muito com as mãos, os pés se movem e por isso a criança também esperneia, se joga, se debate, justamente por conta dessa descarga de adrenalina e cortisol. À medida que vai respirando, e a água, tomar água é outra coisa que ajuda muito na gestão, no autocontrole, é porque quando você toma água, você precisa, para engolir a água, administrar a respiração. E essa respiração é que vai oxigenar essa parte do cérebro responsável por essa conexão. Claro que se você já está tomando água, você já está mais consciente, mas isso ajuda também por esse motivo, ok? Então, respirar é o primeiro item, e o motivo é esse que eu falei, um dos, né? Mas dá para levar esse aí que você já sai com conhecimento bacana. Vamos ao segundo item. O segundo item é decida o que você vai fazer. Mas para decidir o que você vai fazer, é necessário que você se investigue. É necessário que você mapeie quais são as situações que começam a te acalorar. Quando que começa a te dar, a respiração começa a ficar mais curta? Qual é o momento que isso começa a acontecer em casa com o marido? Qual é o momento que isso começa a acontecer na escola com o professor? Quais são os sinais que você tem sobre você que aquilo começa a mudar o seu corpo? Esse é o momento de você ter claro para você saber o que você vai dizer. Pode ser que nesse momento você decida por sair do ambiente, simplesmente. E se for isso que você consegue neste momento, faça apenas isso. Quando você decide o que você vai fazer, fica mais fácil na hora que acontecer a situação, você ter pronto uma carta, uma ferramenta que vai te auxiliar nesse processo. Uma mãe que eu atendi, ela me falou uma vez, né, em um atendimento, que ela ficava tão irritada que ela se descompensava e quando eu vi ela já tinha levantado a mão e ela já tinha dado uns tapas na criança. E elas depois se arrependiam horrores e ficava muito mal mesmo, mas aquilo tornava a acontecer. Então, algo importante quando eu falei para essa mãe para que ela decida o que ela vai fazer com a mão naquele momento, já que ela vê que ela fica cega e levanta a mão, ela própria chegou à informação de que ela colocaria a mão para trás. E foi isso que ela conseguia fazer. Então, quando ela começava a ter as discussões ou ter os momentos mais desafiadores com a filha dela, ela rapidamente colocava a mão para trás e falava da maneira que ela conseguia naquele momento, porque a gente estava num processo, né? Então, esse foi o primeiro degrau que ela conseguiu galgar. E aí, se eu for trazer para você até situações, por exemplo, dos jogadores de futebol, né, dentro do campo, por que eles colocam a mão para trás? Eles colocam a mão para trás, claro que
que são filmados, que estão sendo vistos, e naquele momento pode ter um encostou, esbarrou, e aquilo lá pode significar uma falta ou algo nesse sentido. Mas principalmente para toda aquela raiva que eles estão sentindo naquele momento do jogo, né, que é aquela adrenalina, eles apertam o braço deles próprios para eles não soltarem, porque se soltarem pode ser que tenha assim um empurrão, que tenha assim um esbarrão. Então começou a falar de maneira mais acalorada, o jogador decide por colocar os braços para trás. Então, se for esse o caso, quem sabe, né? É um dos recursos aí que você pode adotar na sua casa. Quando você decidir, você se investigar também aquilo que você pode fazer. É uma das alternativas. Então, decida o que você vai fazer, né? Quais são os gatilhos. Outro item 3, acho que é 3, né? Olhe a situação de fora e identifique o que tinha ali para você, que você poderia ter utilizado como um recurso para depois ter uma conversa, ou mesmo para no momento ter uma conversa. Tinha previsibilidade? Tinha combinado? Tinha regra? O que tinha ali naquela situação? A pessoa sabia o quanto iria ferir? Ela sabe o sentimento que você tem quando isso acontece? Você já conseguiu falar sobre isso fora da situação para tentar evitar aquela situação? Quando você fala em modo queixa ou em modo comando? Você consegue falar com a leveza de expor um fato, falando o que você sente, sem ficar, né, entrar nesse ciclo vicioso da queixa ou do comando? Porque senão é uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser construída, e ela tem a ver com a sua realidade única, que é ímpar. Então não adianta, ou então adianta, ler sim na internet, mas às vezes falta um pequeno ajuste para a sua realidade, com a sua personalidade, ou mesmo diante daquela situação em específica que tende a se tornar, e que se torna cíclica, e que vai minar a relação, seja matrimonial, seja com a equipe da escola, ou mesmo com a criança. E o que você deseja ensinar? Então, daí a gente vai ali para a quinta dica, né? O que você deseja ensinar? O que você deseja falar sobre o assunto? Você tem clara essa informação? Se for para criança, se for para o seu aluno, você deseja ensinar sobre respeito? Você deseja ensinar sobre controle? Você deseja ensinar sobre espera? Sobre frustração? Sobre filho, a mesma coisa. Você deseja ensinar o que exatamente? Quando você começa a se perguntar o que você deseja ensinar naquela situação, você percebe que os métodos punitivos pouco fazem sentido para aquele propósito. Isso é um fato. É só você pensar com a devida clareza sobre a situação, você vai identificar exatamente isso. E aí vamos ali para a sexta dica, né? Você tem recursos nobres para desenvolver o que você quer ensinar, para identificar quais são os seus gatilhos, para falar sem mandar ou sem se queixar? Você tem a condição agora de tomar água, né? De respirar profundamente. Mas e o recurso nobre? Você possui? Nós vivemos num tempo onde a internet, maravilhosamente, tem todos esses recursos de maneira gratuita à nossa disposição. Isso é fantástico, não é? Mas e aí, como que a gente combina essas ferramentas para a nossa realidade? É onde às vezes o pai, onde às vezes o professor desiste, diz que a disciplina positiva não funciona, ou que a comunicação não violenta não funciona, ou que isso é só firula, é mais uma coisa para se preocupar, mais algo para dar trabalho. Não, gente, não é. E eu afirmo, como mãe de um menino de 24 anos, eu afirmo como professora de sala durante 14 anos, gestora de ensino 14 anos, e também na minha condição de esposa, que fui por 22 anos, que é sim uma realidade, é sim, e aprimoramos sim a comunicação, e temos sim
mais qualidade de vida. E se o seu propósito é esse, ter mais qualidade de vida, e você não está conseguindo, tendo todos esses recursos disponíveis na internet, é porque a gente precisa fazer um estudo mais profundo, é porque a gente precisa ver a sua realidade, é porque a gente precisa ver a situação que você está vivendo, avaliando inclusive os temperamentos das pessoas envolvidas, o seu próprio e as pessoas da qual você se relaciona com mais frequência. Gostaram da dica? Compartilhem, marquem com o sininho aqui embaixo no canal e marquem um atendimento que eu vou adorar conhecê-las e compartilhar esse conhecimento que tenho, que sim faz a grande diferença na minha vida nos últimos 8 anos e eu acredito que vocês também irão se beneficiar de maneira significativa. Vamos lá? Temos vários programas. Acesse o link na minha bio, no meu Instagram, que vai ter lá o programa 2 em 7, que é um programa fantástico, onde tem 2 atendimentos com 7 dias de áudio ilimitado para o Ajuste Fino. É de uma precisão muito especial, eu tenho certeza que você vai gostar. E também tem os meus grupos e enfim, a gente se encontra pela internet ou atendimento individual. Espero conhecê-los em breve.